Sabe, a gente costuma pensar na morte como um ponto final, mas e se a forma como vivemos pudesse transformar completamente essa passagem? Hoje, a gente vai mergulhar na história impressionante de uma serva fiel para entender exatamente isso. E essa é a grande questão, né? A que guia toda a nossa análise. Para algumas pessoas, a morte é um momento de confusão, de medo. Para outras, é uma travessia serena, consciente. A diferença, como a gente vai ver, está toda na preparação e principalmente no desapego. Olha só que interessante o contraste que a gente tem aqui. De um lado, o Cavalcante, um espírito que partiu totalmente desorientado, preso nas memórias e que precisou de muito tempo para se recuperar. Do outro lado, a Adelaide, que é o nosso foco hoje. Ela passou pela mesmíssima jornada de um jeito completamente diferente, consciente, lúcida e participando de tudo. Então, a gente vê que tem uma diferença fundamental aí. Mas como a Adelaide conseguiu uma transição tão tranquila? A resposta é simples: preparação. Mesmo antes da morte do corpo físico, a consciência espiritual dela já era tão grande que ela conseguia conversar abertamente com seus guias. Ela literalmente saía do corpo, já fraquinho, para dialogar com o pessoal do plano espiritual. E aqui está o ponto-chave da história toda. O maior obstáculo para Adelaide não era o medo do que viria depois, não. Era o amor imenso que ela sentia pela obra dela, pelos amigos, pelos colaboradores. Ela tinha receio de que esses laços, que foram tão valiosos em vida, acabassem virando correntes na hora da partida. E para ajudar a superar esse desafio, apareceram dois mentores espirituais que deram para ela lições assim vitais sobre desapego. Cada um deles tratou de um aspecto diferente dessas amarras, dando a ela as chaves para sua libertação final. A primeira lição veio do Bezerra de Menezes e o foco era a força interior, a decisão pessoal. Ele deixou bem claro que na hora da morte, a nossa resolução, a nossa atitude mental é quase tudo. É ela que define se a transição vai ser fácil ou difícil. E essa frase resume o conselho dele de um jeito brilhante. O Bezerra lembrou para ela da história da esposa de Ló, que virou uma estátua de sal só porque olhou para trás. É uma metáfora muito poderosa sobre o perigo da gente ficar, como ele mesmo diz, fisgado pelas lembranças e desejos do passado, bem no momento da libertação. Só que tinha outro problema, talvez até mais complicado. Não eram só os apegos da Adelaide, eram também os apegos que os outros tinham por ela. A mentora Zenóbia diagnosticou isso como um caso de idolatria coletiva. O amor e a admiração dos amigos e colaboradores, sem que eles percebessem, estavam criando uma redoma de pensamentos que prendia a Adelaide. A análise da Zenóbia foi, nossa, direta e muito profunda. Ela explicou que a morte da Adelaide, por mais que doesse para quem ficava, era necessária. Seria uma forma de descentralizar o trabalho e forçar cada um a desenvolver as próprias forças, em vez de depender de um único ídolo. E aí, como resolver isso? A Zenóbia não só diagnosticou o problema, ela partiu para a ação. Organizou uma intervenção espiritual incrível para ajudar tanto Adelaide quanto os seguidores dela a se libertarem uns dos outros. Vamos ver como foi isso? O plano foi super metódico e cheio de compaixão. Primeiro, os auxiliares espirituais trouxeram os colaboradores que estavam dormindo em seus corpos para uma assembleia no plano espiritual. Lá, a Zenóbia conversou diretamente com eles, apelando para compreensão e, no fim, pedindo que eles libertassem a amiga. O discurso da Zenóbia foi firme, mas cheio de amor. Ela explicou que o apego deles, muitas vezes disfarçado de carinho, na verdade vinha do medo de assumir as próprias responsabilidades. E com isso, eles estavam transformando uma amiga numa figura frágil, num ídolo. Ela incentivou todo mundo a desenvolver as próprias capacidades e a encontrar força em si mesmos e em Cristo, que é a verdadeira base, em vez de depositar tudo numa pessoa só. E o efeito? Foi imediato, transformador. As palavras da Zenóbia tocaram os corações e, como a fonte descreve, as correntes mentais de retenção que seguravam Adelaide simplesmente se extinguiram. O caminho agora estava livre. Com todos os obstáculos externos removidos, a etapa final da jornada ficou nas mãos da própria Adelaide. Ela agora tinha liberdade para fazer algo notável, participar ativamente da sua própria desencarnação. O que a Adelaide se propôs a fazer é algo realmente impressionante, um desacoplamento consciente. Ou seja, não foi uma morte passiva, foi um trabalho ativo para desligar um por um os laços mais fortes com o corpo físico. Uma tarefa que, como o texto bem diz, só é possível para quem tem um preparo espiritual muito elevado. Essa linha do tempo mostra a beleza e a ordem de todo o processo.
Na primeira noite, a libertação que veio de fora. Na segunda, o trabalho interno da própria Adelaide. E só no último minuto, a intervenção do guia dela para romper o último elo com a matéria, o chamado apêndice prateado. A partida dela foi um ato de serenidade e de controle. E esse detalhe final é, nossa, extraordinário. Mesmo depois de se libertar, a Adelaide não foi embora logo. Ela ficou, invisível, para consolar os amigos durante o velório. Ela orou no próprio túmulo, agradecendo ao corpo que a serviu. E só então, em paz, ela seguiu sua jornada. A história da Adelaide deixa pra gente uma reflexão muito profunda. Ela nos mostra que a morte não precisa ser um evento de medo, mas uma transição que é resultado direto de como a gente vive. E isso nos leva à pergunta final. Nas nossas vidas, como é que a gente está tecendo os nossos apegos? Estamos criando laços de amor que libertam ou correntes de apego que prendem a nós e também aos outros?